Olá, amigo. Olá, amiga. Que bom ver você novamente aqui junto com a gente nessa semana especial de família, fortalecidos para vencer. O tema de hoje é um tema muito especial, vai falar sobre como a palavra de Deus pode nos fortalecer em nossa família para termos mais esperança. Esse será nosso assunto e eu convido você para ficar com a gente juntos na palavra de Deus. Como acabei de mencionar, o tema de hoje vai nos falar sobre fortalecidos na esperança. E como esse é um tema tão importante, a esperança é uma coisa que nos move, aquele sentimento que nos traz otimismo, que nos faz sair da cama a cada dia com aquele ímpeto, com aquela força, com aquela gana de tentar coisas novas, e especialmente quando falamos de esperança na Bíblia, na Palavra de Deus, e especialmente na volta de Jesus, aquilo então tem que nos fortalecer ainda mais. Mas para isso, antes de lermos a Palavra de Deus, eu convido você, se você tiver condições de fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai querido, Senhor, obrigado porque mais uma vez podemos ter a Tua Palavra em nossas mãos. E queremos pedir uma bênção toda especial, Senhor, para cada família, para cada pessoa que está nesse momento assistindo essa semana especial. Abençoa de forma, Senhor, miraculosa a todos aqueles que estão passando um momento difícil, às vezes dentro do lar, às vezes dentro de casa. O Senhor é capaz de nos trazer esperança e queremos que ao abrirmos a Tua Palavra, nesse momento, isso se torne uma realidade em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Filipenses, o capítulo 2, e eu gostaria de ler os versos 9 ao 11. Filipenses, capítulo 2, versos 9 a 11. Eu vou ler na minha versão, que é a versão Nova Almeida atualizada. Diz assim: Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Você sabia que essa passagem de Filipenses é uma profecia que ainda não se cumpriu? Porque veja, está dizendo que no nome de Jesus, todo joelho se dobrará. E eu pergunto, todos os joelhos se dobram hoje diante do nome de Jesus? As pessoas reconhecem em Deus que Deus é o único soberano sobre a terra? Ou as pessoas se dobram diante de tantas outras coisas? Alguns meses atrás, as pessoas ficaram consternadas com a morte desse cantor de funk que morreu caindo de um prédio no Rio de Janeiro. Para muitas e muitas pessoas, os ídolos da música, qualquer que seja o estilo, os ídolos do esporte, e nós temos aos montes, são pessoas que praticamente meio que orientam, até mesmo times de futebol, meio que se tornam uma religião para muitas e muitas pessoas. As pessoas vivem em função disso, cantam aqueles hinos como se cantassem dentro de uma igreja. De forma que esses versos, eles ainda são proféticos porque nem todos os joelhos se dobraram diante do nome de Jesus. Mas a Bíblia diz, através de Paulo, que vai chegar um momento em que todo joelho se dobrará, dos que estão nos céus, os que estão na terra e inclusive debaixo da terra. É meio estranho isso que Paulo está falando aqui. Mas quando nós voltamos na Bíblia, no verso a profecia mais longa da Bíblia, que está contida num verso, em Gênesis capítulo 3, verso 15, podemos entender um pouco qual é o assunto que nós estamos falando hoje. Fortalecidos na esperança. Fortalecidos na esperança. E é exatamente isso. Depois que os nossos primeiros pais pecaram, Deus ele faz uma fala com
a serpente, que é Satanás, porque em profecia, lembre-se que profeticamente, serpente simboliza a Satanás, e em profecia, mulher também representa alguém, no caso, em profecia, a gente já estuda muito sobre isso, mulher representa a igreja. Então, aqui em Gênesis 3,15, Deus está falando com o inimigo dele, com Satanás, e está falando com Eva, que representa a igreja. E então, há uma declaração de juízo aqui. Uma declaração de juízo, e eu leio aqui em Gênesis 3, verso 15, a versão em português diz assim: porém inimizade, Deus está falando com Satanás aqui na primeira parte do verso. Porém inimizade, Satanás, entre você e a mulher, ou seja, entre você e a igreja, Deus está dizendo, entre a sua descendência, Satanás, e o descendente dela, Deus está falando, descendente da mulher, o descendente da igreja. É interessante porque a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita especificamente o Antigo Testamento, essa parte aqui em hebraico. E a palavra em hebraico não usa a palavra descendência nem descendente. A palavra usada aqui é a palavra zerah. E zerah em hebraico significa semente. Deus está dizendo mais ou menos assim: eu porei uma inimizade entre você, Satanás, e a mulher, que é a igreja. Entre a tua semente, Satanás, Zerá, e a semente dela, a semente da mulher. E é interessante porque no hebraico, no original da Bíblia, quando se trata da semente do diabo, a palavra aparece no plural. Por quê? Porque a descendência de Satanás seriam muitas e muitas pessoas. Mas quando se trata da semente que viria da mulher, o termo Zerá aparece em singular. Por quê? Porque haveria uma guerra entre a descendência de Satanás, que seriam muitas sementes, e uma única semente, que seria o que viria da mulher, de Eva, ou da igreja. E quem seria essa única semente? Cristo Jesus. Por isso que aqui o termo aparece em singular. E agora Deus continua dizendo, diz assim: a semente verdadeira, essa única semente, Zerá, que virá da mulher, te ferirá a cabeça, Satanás. E tu lhe ferirás o calcanhar. Até aí eu não disse nada de novo, provavelmente, para você. Mas eu gostaria de esmiuçar um pouco melhor essa profecia que fala de esperança. E algumas coisas importantes que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, a Bíblia está dizendo e usa o termo ferir. Deus está dizendo que o descendente da mulher, que seria um só, que é Jesus, haveria de ferir. O verbo ferir no hebraico é o verbo shuft. E shuft em hebraico significam pelo menos 3 coisas: moer, aniquilar e destruir. Então Deus está dizendo, o descendente da mulher, a semente verdadeira, haverá de shuft, destruir, aniquilar, moer a tua cabeça, Satanás. E tu, shuft, destruirás, aniquilarás, moerás o calcanhar dele. Agora, eu pergunto para você, qual das duas feridas é pior? Não sei se você tem carta de moto, mas imagine um motociclista que cai da sua moto a mais de 150 km por hora. E naquele dia ele cai, e naquele dia ele decidiu sair, ele está de capacete, ele está de roupa, mas ele decidiu sair descalço. E ele cai a mais de 150 km por hora, é a primeira parte do corpo que bate no asfalto, se acidentando, é o pé direito, descalço. Provavelmente ele vai se ferir gravemente o pé, a perna, ele poderia talvez até perder uma parte da perna ali, mas a sua vida não seria atingida, porque as pessoas podem continuar vivendo mesmo sem um pedaço da perna. Concorda comigo? Shuft, moeu o calcanhar, moeu o pé, aniquilou um pedaço da perna, mas continua vivo. No mesmo exemplo, o mesmo motociclista, a mesma velocidade, vestido com roupa, agora com bota, com sapato, mas sem capacete. Se ele cai a mais de 150 km por hora, é a primeira parte do corpo que impacta no asfalto nessa velocidade é a cabeça. Imagine o que vai acontecer. Aquilo é uma ferida mortal.
E é exatamente isso que Deus está dizendo, uma profecia onde haveria uma guerra. E perceba, a primeira palavra que aparece aqui em Gênesis 3,15 é a palavra porei. Você sabia que essa palavra porei, que Deus está dizendo aqui, no hebraico, quer dizer exatamente o nome ou a palavra sete? Não o número 7, a palavra 7. É estranho para nós em português, Deus está dizendo, eu sete inimizade entre você e a mulher. Mas já vou explicar o que isso quer dizer. E então Deus está dizendo que haveriam duas feridas, uma na cabeça da serpente e uma no calcanhar do descendente da mulher. Agora, se você olhar na sua Bíblia, olha ali na sua Bíblia, cronologicamente, qual das duas feridas deveria acontecer primeiro, ou é mencionada primeiro na Bíblia? A ferida na cabeça ou a ferida no calcanhar? De acordo com a gente lê Gênesis 3,15, o que aparece primeiro é a ferida na cabeça da serpente. E depois a ferida no calcanhar. Só que historicamente, no tempo, o que acontece primeiro é a ferida no calcanhar. A ferida no calcanhar, que é a morte de Jesus, o descendente da mulher. E aí você me pergunta e diz assim, mas como? Se primeiro aparece o outro e acontece uma de trás para frente? É isso mesmo. O pensamento hebraico, ele é diferente do pensamento ocidental, o seu e o meu. Nós raciocinamos causa-efeito. O oriental raciocina efeito-causa. É por isso que o que primeiro se cumpre nessa profecia, na história, é a morte de Jesus. O descendente da mulher, ele é morto. Ele é ferido no calcanhar. Mas por que ele é ferido no calcanhar, entre aspas? Porque a morte de Jesus não conseguiu aniquilar, destruir a sua vida. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ele ascendeu aos céus e hoje está no lugar santíssimo, intercedendo por todos os seus filhos. Portanto, foi uma ferida no calcanhar. E agora você pergunta, e a ferida na cabeça? Quando é que vai acontecer? Antes de eu mencionar isso, para fechar o nosso assunto de hoje, deixe-me lhe explicar um pouco melhor que na vida de Adão e Eva, e ao longo de toda a história, sempre houve duas sementes. A semente do mal e a semente verdadeira, da qual veio Jesus. Tem um ditado que diz que em toda família tem uma ovelha negra, né? Mas não é em toda a família. Existe um conflito na humanidade onde tem pessoas que são abertamente descendentes do mal e outras pessoas que são descendentes de Jesus no sentido de ter aceitado os princípios e os ensinamentos de Cristo e fazem parte desse grande conflito entre o bem e o mal. Imagine, Adão e Eva tiveram vários filhos, mas os dois primeiros filhos que a Bíblia menciona, Caim e Abel, qual dos dois filhos representava a semente do mal? Qual deles? Caim, não é mesmo? E por que Caim representava a semente do mal? Porque Caim não quis obedecer os planos de Deus na sua vida. Porque para Caim importavam mais as suas próprias convicções do que a palavra de Deus. Exatamente o mesmo argumento que Satanás havia usado para destruir Adão e Eva. Quando Deus pedia o sacrifício de um cordeiro, Caim apresentava os frutos da terra. E Abel? Qual das duas sementes ele representa? Claramente, Abel representa a semente da qual nasceria Cristo. Por isso que Abel ele é obediente aos propósitos de Deus. Por isso que Abel ele é submisso aos planos de Deus. E há uma coisa muito interessante aqui em Gênesis. A Bíblia diz que Caim, a semente do mal, ele mata Abel. Por que Satanás ele tenta matar Abel? Porque Satanás sabia que se Abel morresse, Jesus não nasceria. Porque da semente de Abel nasceria Jesus. Então o que Satanás faz?
sabendo que Deus já havia falado com ele, ele vai lá e tenta matar Abel para que Jesus, ele não apareça. Só que os planos de Deus, eles são infinitamente maiores do que qualquer artimanha do inimigo. E a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 4, o verso 25, Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem ela pôs o nome de, pasme, Sete. A quem ela pôs o nome de Sete. A Bíblia não diz que Adão deu um nome a esse filho. A Bíblia diz que a própria Eva deu o nome de Sete. Por que Sete? Lembra de Gênesis 3,15? Eu sete inimizade. Deus já havia falado com Eva. Eva já sabia qual era o programa e o propósito de Deus. Por isso que ela escolhe esse nome, o nome de Sete. Interessante, quando na Bíblia se apresenta e se fala da semente do mal, aparece Caim, uma pessoa. Mas quando se fala da semente verdadeira da qual nasceria Jesus, são mencionadas duas pessoas, Abel e Sete. Abel, a semelhança de Jesus, ele é morto injustamente. Abel, a semelhança de Jesus, ele é vítima de ciúmes. Abel, a semelhança de Jesus, ele é assassinado. Abel, a semelhança de Cristo, ele não opõe resistência. Abel é um símbolo de Jesus. Só que Abel morre. E no lugar daquele que morreu, Deus ressuscita. Deus levanta alguém chamado Sete. Assim como Jesus morre, mas também ressuscita. Portanto, de Sete, Jesus aparece. Não é impressionante isso? Por isso que no original da Bíblia, Eva diz assim, Deus ressuscitou em mim outra semente. Utiliza exatamente essa mesma palavra, Deus ressuscitou em mim outra semente, que é Jesus. Agora, por que nosso assunto de hoje é fortalecidos para vencer na esperança? Sabe por quê? Porque todos os acontecimentos da história destes últimos anos, não apenas o coronavírus, não apenas as guerras, não apenas os conflitos que acontecem no Oriente Médio, como os últimos que têm acontecido nos últimos meses, não apenas esses, mas tantos outros começaram a acontecer de forma mais veemente depois do ano de 1844. Hoje, Jesus está no santuário celestial, é assim que a Bíblia diz a partir das profecias de Daniel. E a partir de 1844, você e eu, você é pai de família, você é esposa, você que é filho, todos nós vivemos no último dia da história, porque foi em 1844, para ser mais preciso, no dia 22 de outubro, que Jesus passou do lugar santo ao lugar santíssimo para começar uma obra de juízo, assim como o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento. Você sabe que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, no último dia do ano, ele não tinha um horário específico para entrar, mas ele sim tinha um horário específico para ele sair do santuário. Ele não poderia sair depois do pôr do sol. Ele precisaria sair antes que um dia se findasse. Se você me perguntar hoje, que horas são na história, no relógio de Deus, eu não sei precisar se nós estamos vivendo à 1h, às 3h desse último dia da história da humanidade, ou às 4h. A única coisa que eu posso dizer a você é que nós estamos vivendo as últimas horas, no último dia da história da humanidade. Jesus ainda está no santuário celestial e Ele intercede por todos aqueles que o aceitam como Salvador. Ele intercede por você, esposa. Ele intercede por você, filho. Ele intercede por você, esposo. Ele intercede por você, pela senhora, vovó. Ele intercede por todos aqueles que o aceitam, porque a porta da graça ainda está aberta. Mas vai chegar um dia que Jesus vai dizer, está feito.
E quando Jesus falar está feito, então o Espírito Santo haverá de ser retirado da terra. O Espírito Santo vai dizer, se está feito aí no céu, aqui na terra também está feito. E a porta da graça vai se fechar. E já não haverá mais sermões como este. Já não haverá mais pregações, já não haverá mais livro missionário, já não haverá mais pessoas pregando, convidando os outros para aceitar a Cristo. Por quê? Porque a porta da graça se fechou. Jesus saiu do santuário celestial. Haverá de se cumprir aquilo que está escrito lá em Apocalipse capítulo 22. Aquele que é justo continue sendo justo, e aquele que é injusto seja injusto ainda. Então a Bíblia diz que haverá de acontecer um silêncio no céu como de meia hora. Sabe por quê? Porque nenhum anjo vai querer perder a vinda do Filho do homem voltando buscar os seus filhos aqui na terra. Todos os anjos que o adoram voltarão com Jesus. E vai se cumprir, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, vai se cumprir 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 12 a 16. Os mortos que morreram na esperança em Cristo, as famílias que foram separadas pelo coronavírus, as famílias que foram separadas pelas guerras, as famílias que foram separadas pelos acidentes, aqueles que aceitaram a Cristo voltarão à vida, transformados, como se nunca nada tivesse acontecido e mais, com o corpo semelhante ao de Adão e Eva, antes do pecado. E a Bíblia diz que todos os que aceitarem a Cristo e ficarem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e esses dois grupos serão levados para o céu, e durante 1000 anos eles vão poder comprovar a justiça de Deus e as oportunidades que Deus deu a todas as pessoas. Aqui na terra, a descendência de Satanás, aquela lá de Gênesis 3,15, está morta. Não ficou ninguém com vida. Somente os demônios e Satanás. Mas já não tem mais a quem tentar. Já não tem mais acidentes, nem doenças, nem enfermidades, nem morte que produzir. E ao findar dos 1000 anos, se cumprirá Apocalipse capítulo 20, verso 5 em diante. A nova Jerusalém descerá do céu, vestida como uma noiva, vestida para o seu noivo. E a Bíblia diz que aqui na terra haverá de acontecer após os 1000 anos a segunda ressurreição, que não é para a vida, é a ressurreição para a morte. E todos os seguidores de Satanás haverão de ressuscitar como eles morreram. E quando eles ressuscitarem e eles enxergarem e olharem para o céu, a nova Jerusalém descendo com os salvos, com os anjos, com a glória de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai se cumprir Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Naquele dia, todo joelho se dobrará, dos que estão no céu, os salvos, os anjos, dos que estão na terra, aqueles que acabaram de ressuscitar, os seguidores de Satanás e os demônios, e aqueles que vêm debaixo da terra, aqueles que ressuscitaram da segunda ressurreição. Todo joelho se dobrará para reconhecer que Jesus sempre foi o único Senhor. Naquele dia, logo em seguida, descerá fogo do céu e vai se cumprir Gênesis 3,15. Lembra da ferida na cabeça? Satanás será morto para sempre. O pecado já não existirá. Os demônios serão exterminados e toda a semente do mal será exterminada para sempre. Por isso que João diz, João, vi um novo céu e uma nova terra, e o mal já não existe. Eu pergunto para você, você gostaria de ser fortalecido nessa esperança? Você gostaria de, nesse momento, dobrar o seu coração diante desse convite que Deus está fazendo? Gostaria de fortalecer a sua família, fortalecer a sua fé na esperança gloriosa da volta de Jesus? Gostaria de entregar o seu coração, talvez você ainda não fez isso, de entregar o seu coração nas mãos do Senhor Jesus? Eu convido você para fazer isso nesse momento. Abra o seu coração enquanto a porta da graça está aberta e deixe Jesus entrar na sua vida. Faça comigo essa oração. Pai querido, Senhor, obrigado porque muito em breve Jesus vai voltar. Obrigado porque hoje Ele está no santuário celestial intercedendo por todos aqueles que o aceitam como Salvador. E obrigado porque muito em breve, Senhor, o Senhor haverá de dar a ferida mortal na cabeça da serpente. E o pecado já não existirá, nem a maldade, nem a doença, nem a tragédia.
e nós poderemos, Senhor, viver contigo para sempre. Abençoa esse amigo, abençoa essa amiga, esse filho, essa esposa, esse pai, que nesse momento está tomando a decisão de se entregar a Ti. Fortalece o Senhor com a Tua esperança, com a esperança da Tua volta. Em nome de Jesus. Amém.